Vamos lá então, gente, para mais um episódio do College Flow. E hoje é um episódio muito especial. Eu acho que é especial não é só porque eu tô com essas maravilhosas aqui do meu lado, não, mas é especial porque eu acho que é especial para você que tá acompanhando a gente no College Flow. Se eu perguntar para vocês em relação ao aprendizado do idioma, qual é o sonho, o maior sonho que você tem? O sonho do seu aluno? O sonho do seu aluno, o que é? Qual é o sonho? Posso falar primeiro? O sonho do meu aluno é conseguir se comunicar sem dificuldades. Perfeito. E o sonho dos seus alunos? Também. E eles também, acho que eles pegam muito no fato de que eles temem usar também o sotaque brasileiro. Então, o sonho deles é falar perfeitamente com fluência, mas sem sotaque. O que eu falo que, gente, todo mundo reconhece, mas... Até o Wagner Moura tem sotaque, gente, pelo amor de Deus, indicado ao Oscar, vamos lá. Então, gente, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre fluência, a gente vai falar sobre fala, produção oral. E eu tô aqui, então, no College Flow, do meu lado direito, com a Courtney, que vocês já devem conhecer, porque vocês seguem a gente aí no Instagram. E ela é a nossa garota propaganda do Instagram, tá? E do lado esquerdo eu tô com a professora Ju, a Juliana, que também vai falar um pouquinho sobre ela. Então, eu vou começar pedindo, então, para vocês se apresentarem. Posso começar com a Ju? Ju, ok, que ninguém ainda me conhece. Então. Fala um pouquinho sobre a sua experiência, sua trajetória, sua jornada como professora de línguas ou de inglês, mais especificamente, aqui no Brasil. Bom, eu comecei dando aula aos 17 anos. É aquela história, né? A gente se forma com um CAE e vai dar aula. Mas daí depois eu fui morar nos Estados Unidos, morei na Inglaterra. E daí quando eu voltei, eu decidi que eu faria isso como um side gig, né? Algo que não fosse meu trabalho principal. Mas depois acabei voltando para a área e hoje estou aqui na college. Muito bem. Corta. Eu também comecei com 17. Também comecei com 17. E como ela disse, né? Como um trabalho para complementar a renda na época. Depois eu trabalhei no mundo corporativo, em hotelaria, e quando eu tive meu terceiro bebê, que hoje está com 22 anos de idade. Não tem problema não. Aqui a gente tem o que a gente chama de Senior Plus, tá? Os alunos Senior Plus, os professores Seniors Plus, né? Sim. Enfim. Aí, por curiosidade, né, eu fui inventar de fazer um teste para ver se eu gostava de dar aula, né? E eu amei, e eu me achei. E aí eu comecei com várias metodologias, a gente vai aprimorando as técnicas de acordo com aquilo que tem na época, né, gente? Eu sou da época do CD, tá? Na sala de aula. E daí é isso, daí há 14 anos, meu Deus do céu, como o tempo voa. É isso mesmo? Não, 12 anos, eu encontrei no college um local onde eu pudesse, como eu digo, atender o meu chamado com o business, que era realmente ajudar pessoas que tinham um objetivo específico, e com todo o cuidado do college, da equipe do college com a pessoa, a gente vê um comprometimento geral, enquanto equipe, né, para poder realmente estar levando as pessoas a realizar os seus sonhos. E aí, gente, a gente vai falar sobre o sonho da maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, e são os alunos da gente, o aluno do college, o aluno que não é do college ainda, que é desenvolver a famosa fluência, né? Então, todo mundo fala que quero ficar fluente, tá? Então, antes de a gente discutir como as dicas, o passo a passo para alcançar essa desejada fluência, vamos tentar entender o que é essa palavra fluência, o que ela significa pra gente. Então, o que é fluência? Fluência é falar rápido ou é falar claro, com clareza, com coerência? Vamos começar com você. Ok. Bom, eu acho que fluência, na verdade, não é simplesmente a fala, né? Porque uma pessoa que sabe ler numa outra língua e sabe entender tudo, ela tem aquela fluência ali. Mas, para mim, a fluência é você conseguir compreender e se comunicar, seja qual for a forma. Seja escrevendo, seja lendo, seja realmente conversando com outra pessoa ou só escutando o que essa pessoa tem para dizer e falar, ok, eu consegui entender. Independente se tem uma palavrinha ali que você falou, nossa, nunca ouvi falar. Tudo bem, a língua muda toda hora, né? Então, para mim, isso é fluência. É você conseguir uma comunicação, independente da área, de maneira que você tenha confiança para se comunicar. Courtney, vou aproveitar você que
native, né? E eu acho que é interessante porque aqui a gente tem uma equipe de non-native, mas com experiência internacional, experiência de vida e profissional, e nós temos alguns professores que são native, né? Então, é isso para você como native speaker, a fluência é a comunicação, é o sotaque? Fala um pouquinho sobre o seu entendimento de fluência. Então, quando fala de fluência, eu penso também no meu português, porque eu adquiri o português sem aula, num processo extremamente doloroso, estando morando no país, né? Tipo assim, a fluência eu fui conseguir entender a maioria das coisas e me comunicar de uma forma melhor depois, quando eu olho para trás, demorou uns 7 anos morando aqui. Então, e durante esse tempo, nos primeiros anos, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Então, você vai buscando linguagem corporal, você vai buscando situações. Eu lembro que o meu maior breakthrough, né, minha maior descoberta foi, a minha primeira palavra que eu arrisquei a falar em português foi me empresta, e era uma palavra só, me empresta. Tinha acabado, eu estava sem apontador, eu precisava apontar a minha coisa, fiquei olhando para todo mundo, falei, e agora, now what am I gonna do? I need a sharpener. Aí eu vi alguém chegou, me empresta. Eu falei assim, nossa, eu fiquei lá. Demorei 3 anos, cheguei pra menina e falei, me empresta. Ela me deu o apontador. Eu falei, yes, né? Então foi uma forma natural. Sim, mas é doloroso, porque você fica com medo, você fica com vergonha, você não quer ir lá, né, sem saber o que você tá falando. E a probabilidade de você falar alguma besteira e a pessoa não te entender também é grande. Então, quanto à fluência, eu penso também no meu processo de aprendizado do português, eu escutava músicas, entendia uma palavra ou outra, aventura, saiu o Legião Urbana, aquela música Eduardo e Mônica, eu entendia Eduardo e Mônica e se casar. Só isso que eu entendi, já estava morando aqui fazia um tempo já. Daí, quanto ao aluno, a fluência, eu costumo falar que a pessoa ela pode ser fluente naquele nível. Então, se você está no nível básico, começando a entender como que funciona a língua ali, a fluência é você conseguir se comunicar de forma simples, como a Ju falou, né? Agora, a fluência não vai ser você falar todas as palavras e tal. Então, acho que a fluência tem que ser de acordo, a consciência de fluência de acordo com o nível onde você está. Esse nível se determina pela sua aquisição, seja através de gramática, exercícios, coisas externas, whatever, e também o vocabulário que você vai adquirindo com isso. Então, a fluência é um processo natural que ocorre, assim como a gente aprende a língua mãe da gente. Então, uma das coisas que eu vejo muito é que o inglês ele é visto como uma matéria. Mas quando a gente precisa do inglês para o business, que a gente precisa para poder se comunicar na vida real, a pessoa vem com a abordagem de como se fosse uma matéria e meio que se prende àquilo, sendo que, na verdade, é comunicação. Então, é você se comunicar, né? Eu vou deixar bem assim, pensar 3 pontos importantes do que você trouxe. Então, fluência, pra gente aqui do college, é uma comunicação clara. Então, a comunicação, como a Ju falou, pode ser uma comunicação, um entendimento, você ser capaz de ler um texto e compreender, escrever, né? Ou mais ainda, ouvir com clareza e se comunicar com clareza. Então, primeiro, a comunicação tem que ser clara. O segundo ponto é uma naturalidade. Eu acho que a gente tem que buscar essa naturalidade dentro do nível que você está nessa jornada de aprendizagem. Né? Às vezes a pessoa quer produzir num nível muito avançado quando ele ainda está no nível iniciante. Então vamos colocar as coisas dentro da perspectiva correta, né? Então ter essa naturalidade. Então clareza, naturalidade e não travar toda hora na hora que for falar. Por que você trava? Você trava porque você quer falar o que você ainda não consegue falar. E fica toda hora também traduzindo. E toda hora traduzindo. Isso traz a frustração. Super importante. E aí eu vou me remeter ao segundo ponto, tá? Vamos falar aqui do brasileiro, porque a gente está falando aí com vocês que estão ouvindo a gente aí, que são brasileiros, né? Ó, gente, o brasileiro, ele fala inglês muito, muito bem. Já trabalhei com várias nacionalidades, a gente tá aí, a internet, né, pra gente ter contato. O brasileiro fala bem, Cláudia. Ele adquire bem, ele fala muito bem, sim. E quais são as principais dificuldades do brasileiro? Já volto com você.
Principais dificuldades, para mim, a questão da estrutura da língua em si. Como ela falou, ficar traduzindo, né? Isso vai te travar. Isso vai te travar. Então, o brasileiro, ele é muito analítico e ele quer falar certo desde o começo. Então, ele não se permite errar. Ele acha que ele tem que já ouvir uma vez aquela coisa e já fazer a produção oral como se tivesse visto aquilo a vida inteira. Então, você fala, olha, vamos ter paciência, vamos deixar o tempo, respira, sabe? Então, eu acho que é isso. Ele é perfeccionista, o brasileiro. Alguma coisa, Ju? Sim. Até que você falou que os brasileiros falam bem, adquirem bem a língua. Quando eu fui estudar coreano, a minha professora falou assim... Você fala coreano? Peraí, gente, uma pausa. Sim. Por que estudar coreano? Porque eu tava afim. Que legal! Eu fui viajar pra lá e falei assim, por que não fazer um intercâmbio de quase um ano aí? Vamos que tentar. Legal, você ficou um ano na Coreia? Quase, assim, né? Porque foi um pouquinho menos. Por causa Gente, disso. a gente trabalha com as pessoas e não conhece, né? O que será que tá tudo escondido aqui? Eu achei que tem um podcast sobre essa experiência, que eu adoraria saber mais. Vamos lá. Bom, mas enfim. Minha professora, ela falou que a minha pronúncia era muito boa em comparação aos outros. Daí eu comecei até a refletir isso, até no inglês e tal. Falei, realmente, a gente tem muitos sons. Até assim, às vezes eu tô dando aula... E tem algumas atividades que nos livros eles forçam pessoas de outras nacionalidades a entenderem os sons que pra gente já é muito natural. Então isso até confunde, às vezes os alunos, eles falam, mas como assim? Se eu tô falando dessa forma, por que eu estou aprendendo como falar se eu já tô falando da forma correta? E eu aproveito esses momentos até pra falar assim, tá vendo, gente? A gente consegue reproduzir isso. Então não precisa ficar nervoso, não precisa... se cobrar demais, a gente está conseguindo isso, a gente consegue realmente reproduzir. Só que cada nível tem a sua evolução. Exato. Então acho que a segunda dica que a gente gostaria de dar é para de pensar em português. Sim. Para de traduzir. Isso não vai te levar à fluência. Então de pensar em português, para de traduzir e para só depois falar. Porque daí você passa por dois processos. Uma de pensar, traduzir e falar. Aí a fluência não vem. Eu tenho um parênteses nessa parte. Né? Pode falar. Um parênteses é o seguinte, às vezes eu estou explicando uma estrutura, que a gente não fala mais gramática, a gente fala estrutura, que o povo tem trauma da palavra gramática. E às vezes, o mais comum é o uso do would, right? I would go, I would like, I would try, whatever. Aí eu paro e falo assim pro cara, viu? Sabe que são duas palavras em português, são duas palavras em inglês que vão virar uma em português. Então, quando você vê essas duas palavras juntas, eu quero que você pense uma só em português. Piu-piu frajola? Então, eu ultimamente, aliás, já faz alguns anos, antes eu era só inglês e não falava uma palavra em português. Mas tem entraves que você chega ali, barreiras que você não consegue ultrapassar. Que é o present perfect e o uso do subjuntivo, enfim. Aí eu falo assim, aí eu explico como funciona o tempo verbal em inglês e aí a pessoa vai embora. Entendi. Mas é importante falar assim, olha, isso aqui representa isso aqui na sua língua. Aí faz e aí consegue. Ju, alguma dica para você melhorar essa fluência? Eu não Fora sei, a tradução, fora a tradução, eu tenho uma mania que todas as vezes que eu estava aprendendo uma outra língua quando eu estou assistindo o filme, eu tento imitar os personagens. Que ótimo! Então, por exemplo, a pessoa falou tal coisa, essa frase me marcou. Daí eu tento até imitar o jeito que a pessoa falou, porque inclusive a fluência não é só ver o que a gente estuda dentro de sala de aula, é a ver com a cultura. Perfeito. Então, isso ajuda muito a gente entender as entonações e isso torna mais fácil também a compreensão da língua. Perfeito. Tenho uma dica para vocês. A dica é, juntando um pouco o que você falou e o que você falou, é sempre você tentar não memorizar, decorar a palavra que você quer usar isoladamente. Então, por exemplo, você pode falar assim, I'm cooking. É o que você falou. Você não vai falar cooking, você fala I'm cooking. Então você fala 3 palavras, e no caso, em uma só. Ou
I need to answer that message. Então, em inglês, a gente fala que a gente precisa aprender a produzir chunks of sentences. Isso. Ou pedaços da sentença. Fluência, gente, então é isso. Você não pode quebrar. Por isso que eu acho que, às vezes, gente, essas plataformas que, tudo bem, tem a sua validade para você enriquecer seu vocabulário e tal, mas, às vezes, atrapalha um pouco, porque você começa a pensar em unidades de palavras isoladamente. E a fluência, ela não vem pensando em palavras isoladamente. Eu acho que é importante. Deixa eu fazer uma pergunta, Ju. Quando eu fui aprender coisas, sempre que tive que aprender algo, eu escrevia. Mas assim, que tem coisa que não entra na minha cabeça. Os verbos no pretérito, por exemplo, não entravam na minha cabeça quando eu fui aprender. E eu copiava. Mas eu copiava com prazer, porque eu assim, cara, eu vou aprender. Aí copiava a mesma frase. Copiava e falava em voz alta. No seu processo de aprendizado, você usa alguma técnica assim? Não, eu também. Eu tenho esse costume, eu colocava até assim, vou escrever 10 vezes a mesma frase. Sim. Mas é assim, eu já estava um pouco mais avançada na língua. Eu tenho muitos alunos de A1 que eles já querem, eu preciso anotar essa palavra que eu aprendi. Só que daí eles não anotam o jeito que é pronunciar. Sim. Daí eles começam a pronunciar errado e eu fico toda hora corrigindo. Corrigindo. Daí assim, eles demoram, vira um late acquirement, porque, né? Eles demoram para raciocinar qual que é a pronúncia e também às vezes eles ficam, não, eu quero usar essa palavra, como que eu vou? Mas eu também tento fazer igual a Cláudia falou, colocar chunks que eu acho que é o melhor jeito da gente aprender, né, a ter, pelo menos a ter fluência. O tema hoje da conversa é fluência. Agora tem duas coisas que eu queria perguntar para vocês. A primeira é, como que vocês fazem para ensinar o aluno os sons, o fonema, que a gente não usa tanto, que é o TH, o Th, né? Vocês têm alguma dica prática aí para o nosso pessoal? Eu queria que vocês olhassem para a câmera e falassem, gente, eu vou ensinar vocês a pronunciar tanto o TH, né, o Th, e também, gente, uma dificuldade, eu acho que é do brasileiro, são as vogais longas, né? Né? Qual é a dica? A dica... Eu acho que, primeiro, assim, as vogais longas. A gente tem que pensar que tem duas vogais, o som vai estender. Então, daí já é uma questão. Se eu não vou repetir o som, eu vou estender esse som. E, por exemplo, o TH, vamos tentar falar como se fosse um F com a língua no dente. Eu acho que é mais fácil. A gente fala para não falar como F, mas o accent de London é com F. Assim, não querendo estragar toda uma metodologia que a gente tem, mas o ideal, acho que é isso. Eu consigo falar com F, tá? Vai aos poucos tentando colocar a língua no dente. Daí esse F vira um TH. Sim. Eu vou fundo, gente. Eu explico para a pessoa o objetivo, que é a gente ativar músculos que nós não usamos para falar o português. A gente abre a boca de uma forma diferente, né? Então eu faço exercício de fonética. Eu faço, segura aí, fica comigo 3 minutos e vamos treinar. E eu faço repetição, vai repetir sim. Ei, e eu cobro que seja vogal longa, né? Tem a técnica de colocar a mão no peito. A vogal no inglês, quando você fala ei, você vê, ele sai daqui de dentro, né? Então, você escuta, você sente o fonema no peito. I. Ele não é o I do brasileiro que sai I, sai tudo aqui em cima. I, né? É mais profundo, né? Ele meio que te puxa a consciência da vogal longa, né? E o TH, nossa, quando eu comecei a dar aula, uma aluna me explicou uma frase, então, nossa, gente, faz muito tempo, eu não lembro o nome da aluna, mas ela falou a frase a seguinte: a mocinha subiu na sacada. Língua presa. Exato. A técnica da língua presa. Aí você fala pro aluno, fala em português com a língua presa, né? A mocinha subiu na sacada. É difícil. Aí eu falo, olha, primeiro a gente vai abrir o som, dominar ele e depois, a gente vai ter que falar com a língua pra fora, né? Although, deixa eu pensar. Although this is the way we speak with the TH and it goes the, this is something,
Ele vai sair um pouquinho, gente, mas como não é natural, como não tem na nossa língua portuguesa, a não sei que você tem a língua presa, né? Realmente, a gente sente desconfortável e aprender um idioma novo, você vai sair da zona de conforto. Exato, não tem outro jeito, né? Aí eu queria trazer, ligado com essa questão da pronúncia, eu acho que é importante trazer para vocês o seguinte: a gente aqui não está trazendo uma proposta de desnaturalizar a forma de você falar, né? Mas eu acho que quando impede a comunicação, a pronúncia tem que ter um certo cuidado, porque dependendo de como você se comunica, você pode passar uma imagem completamente diferente daquilo que você está produzindo. Então, quando comprometer o recado, a comunicação, eu acho que a gente tem que prestar atenção, e eu acho que é bom a gente fazer isso logo no começo, quando a gente está começando a aprender, para não pegar vícios de linguagem. Então não é que a gente está querendo americanizar ou deixar o teu inglês sem o balacobaco do brasileiro, né? Que nem a gente nunca vai, a gente sempre vai ser, como não nativos, um falante proficiente, fluente naquele idioma, mas com aquela pitadinha do brasileiro, e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, né? Então eu acho que é importante a gente não estar se aculturando, mas sim impedindo qualquer barulho de comunicação. Então acho que as dicas que vocês deram aqui foi muito importantes, tá? Quanto a sotaque, eu faço uma pergunta que é o seguinte: ali nós temos uma door. Em português, o que está certo? Porta ou porta? As três estão certas, né? Então, tem a diferença regional na nossa língua portuguesa, né? Isso vai acontecer no inglês, e não que uma forma esteja errada e outra não, mas como a Cláudia falou, tem algumas coisas que vai impedir a comunicação, né? Como se eu pedir uma torta de maca, por exemplo. Isso é maçã, né? Não, e a famosa marca hoje de smartphones e de computer, que as pessoas às vezes usam outra pronúncia, né? Fala, em vez de falar Apple, fala Apple. Da onde? Apple. Yes. Quero Apple. Não, gente, não é Apple. Como que é? Apple. E as pessoas sabem falar a fruta, mas não pensa. Daí a gente tem que falar, tá vendo o símbolo? Exato. Em algum lugar alguém falou Apple e a pessoa escutou e repetiu, Isso é uma coisa internalizou. do brasileiro, tá falando? Ele memorizou, internalizou isso. Sim. Tá, e vamos falar um pouco sobre esse medo de errar. Você tem alunos que não falam porque tem medo de errar, e como você faz para fazer essa gestão e motivar, inspirar esse aluno a perder esse medo para adquirir essa fluência? Sim, dependendo do grupo, eu costumo, por exemplo, se a gente vai fazer um listening, um reading, eu vou lá e pego e deixo eles escutarem bastante, peço para eles repetirem algumas palavras. Se é um reading, eu vou ler antes e depois pedir para eles repetirem. E eu até falo, anotem as palavras, o jeito que eu tô falando, se vocês têm dúvida. E eu vou chamando um por um. Então, assim, todo mundo acaba se expondo em sala e ninguém fica excluído. E quando as pessoas erram, eu vou corrigindo, só que eu faço isso com todo mundo, para que ninguém sinta assim, poxa, ela tá fazendo só comigo. Mesmo se a pessoa faz um errinho, eu corrijo para ninguém sentir que aconteceu uma exclusão aqui e fui muito exposto. Então é assim, aos poucos eu vejo isso, que tem alguns alunos que eles, mesmo falando errado, eles começaram a falar mais e mais, e hoje em dia Deslancharam. Você, Courtney, como que você lida com o medo? Porque o medo tem a ver com a produção oral, com a fala, com a fluência, né? E a gente sabe, porque a gente trabalha só com alunos adultos, então a gente tem esse perfil de aluno que às vezes a gente tem que encarar como um desafio. Sim, tem várias perspectivas, né? A primeira que me vem à cabeça, pensando em sonhos, né? E o porquê que a pessoa está querendo falar inglês, eu falo assim, você está indo para uma apresentação global, você está indo para uma interação global, e se você pudesse voltar no tempo e falar consigo mesmo,
Quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, você fala assim, viu, sabia que você vai fazer uma apresentação global? Tenho certeza que o seu eu jovem ia ficar feliz e não ia estar preocupado, ia chegar lá e ia falar, nossa, vou arrasar, vou lá falar com os gringos, né? E o que acontece? A gente, quando vai crescendo, a gente está sob pressão, a gente tem a demanda, a gente tem muito a pressão das outras pessoas que talvez estejam no nível acima do nosso, né? Eu Aí falo se compara, assim, né? se compara. Essa é uma porcaria, né, gente? Porque tem gente que julga muito o colega, né? Aí eu falo assim, tenha consciência de você. Porque enquanto você estiver fazendo algo, às vezes a gente fica, sei lá, preocupado com uma roupa que vai vestir, quando a gente vai pra rua, ninguém não tá nem aí com isso. Exato. E a mesma coisa a pronúncia, uma pronúncia de uma palavra que às vezes você, principalmente o B1, e quando o B1 começa a se autocorrigir, e ele fala certo, ele quer se autocorrigir quando já tá certo. Então, o adulto, ele se cobra muito. Quer falar perfeito antes de começar Ele a se falar, cobra né? muito. Então, uma das coisas que eu tento trazer é leveza. Né? Porque a cobrança do ambiente de trabalho, ela vai existir, mas essa cobrança em cima de nós mesmos para tentar acelerar, como é que a gente vai acelerar uma plantinha que tem que nascer ali? A plantinha, ela vai levar uma semana para brotar, mas não adianta você ficar olhando para ela e falar assim, vai, anda, não vai adiantar, né? Então, e às vezes o adulto, ele não tem essa consciência. Ele tem essa demanda que eu preciso disso, eu preciso, e fica muito focado no preciso, mas e a parte de eu gosto disso? Eu tento trazer uma conexão entre por que você está falando inglês para poder passar o seu expertise para outras pessoas em outro idioma. E às vezes a pessoa não, por incrível que pareça, a pessoa não tem consciência disso. Gente, vamos fazer um corte aqui, porque eu acho extremamente importante. Então, fluência, gente, a gente não adquire porque o teu chefe, ou porque o seu líder, ou porque você tem uma viagem e você precisa. Fluência você desenvolve porque você viu sentido, the reason why. Exato. Sentido naquele processo de aprendizado. Então, eu acho que a gente aqui, como professores, tal, a gente tem essa sensibilidade de falar assim, de parar e falar assim, por que você está aprendendo? Qual é o seu objetivo? Acho que isso é uma dica super importante. E às vezes as pessoas se cobram demais porque elas falam assim, eu não gosto de aprender línguas. Mas bom, vamos analisar. Por que você está estudando isso daqui? Ah, porque eu quero fazer uma viagem internacional. Ok, foca nessa viagem. Ah, porque eu vou ganhar mais dinheiro no meu trabalho. Ok, então foca nisso. Agora, a partir do momento que você não tem motivação alguma, você pode passar 7 anos estudando a língua. Você não vai chegar em nenhum. Eu tive um feedback maravilhoso ontem e esses feedbacks são que realmente mantêm a gente, né, o nosso ânimo, né? Essa aluna, ela tá comigo faz um tempo, ela participa de um grupo e ela foi fazer uma viagem internacional, olha, até arrepia, gente. Aí ela falou pra mim, ela falou, teacher, eu fui pro lugar, me comuniquei super bem, ela falou, I'm so proud of myself. Ela não teve problemas para se comunicar, ela realmente, ela estudou, ela seguiu todas as etapas e a alegria dela de falar, teacher, deu tudo certo no aeroporto, em todas as situações, ela foi para Londres, ela não teve problemas e ela veio assim, aquele brilho e realmente tive esse feedback ontem, inclusive no grupo e ela falou, nossa, foi maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas têm um sonho, né, de falar, de viajar, de se comunicar, de ter aquela promoção no trabalho e tal, mas o medo paralisa, né? Então, eu acho que as dicas que a gente está recebendo aqui hoje, anota aí, tá, gente? Anota cada dica que a gente dá. E eu vou passar uma última dica agora, antes da gente passar para a próxima etapa, que é uma técnica chamada de shadowing, tá? Então, para quem quer melhorar a fluência do idioma, eu recomendo, principalmente se você já for um B1, vamos dizer assim, talvez quando você estiver no processo mais iniciante, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Mas quando você está naquele momento assim que a gente fala, eu não vou nem para lá nem para cá, eu não consigo, que a gente chama de platô, né? Chegou num momento e aí chega no platô. Você usar a técnica de shadowing. Como que funciona? Só rapidamente. Tá? A gente tem que se conectar com aquilo que a gente está aprendendo. Então, se você gosta de bordar, vai escutar sobre bordado. Se você gosta de plantar, vai encontrar alguma coisa sobre isso. Enfim.
E aí você coloca na velocidade, porque o YouTube te dá essa opção, coloca numa velocidade inferior ao falante nativo primeiro, tá? E normalmente o YouTube traz, eu estou fazendo propaganda do YouTube, o YouTube patrocina nós, tá? Ele traz também o script, então você pode acompanhar com o script e você pode, daí você usa o seu smartphone para se gravar. E você tenta falar junto. E na medida que o tempo passar, você faz uma prática uma vez, segunda, terceira, você vai aumentando a velocidade até chegar na velocidade normal do falante nativo. Pra quê, gente? Não é pra falar igual a ele, mas pra falar com a mesma musicalidade. Exato. E entonação. E isso dá muita confiança. Dá muita confiança. Então, eu acho que isso é uma prática pra quem aí tá nesse, não vai nem vem, né, nesse nível intermediário, que se chama shadowing. Eu recomendo bastante. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, entre em contato com a gente que a gente explica e faz uma prática em relação a isso. Sim. Tá bom? E aí, gente, depois a gente falar sobre o medo de errar, sobre fluência, sobre consistência e tal, eu quero assim, tipo, vocês têm alunos em grupo e alunos individuais, né? Assim. E vocês acham que é possível desenvolver fluência sozinho? E se é possível, como fazer? A pessoa que não tem como investir, não tem tempo, não tem dinheiro, né? Eu acho que a gente está aqui também para fazer esse tipo de serviço. Eu acho que fazer esse tipo de técnica, igual o shadowing, é uma boa tentativa, assim. E claro, igual eu já citei aqui sobre a cultura. Eu gosto muito da Inglaterra e estou aprendendo inglês. Então, leia sobre a cultura. Leia notícias sobre o que está acontecendo lá, de jornais, de portais realmente que estão escritos em inglês. Então, assim, buscar realmente entrar de cabeça como se você estivesse fazendo parte daquela nação que fala essa língua. É tipo uma imersão. Isso, exatamente. Porque, assim, até tem gente que acaba fazendo isso indo pessoalmente aos países, né? Mas chega lá, às vezes fica amigo de um grupo latino-americano, um grupo brasileiro, e não... exato, entra numa bolha. Então, assim, fazer daqui? Dá. Sozinho? Dá. A questão é dedicação. Perfeito. Sim, concordo plenamente com dedicação, como ela disse. Já tive vários casos de adolescente que eles começaram a jogar um game, esse game está em inglês. Né? Às vezes eu vou começar a trabalhar, que ele está indo fazer uma proficiência, ele está indo falando, nossa cara, seu inglês é bom, onde você estudou? Eu aprendi sozinho, jogando videogame. Então aí você pensa, quantas horas será que essa criança ficou jogando? Ele ficou imerso ali. Se ele estava passando de fase, ele escutou o cara falando run, grab the hatchet, umas 1000 vezes enquanto ele estava tentando passar de fase. Isso nada mais é do que a repetição através do shadowing, do que a dedicação que a gente fala, só que ele está se divertindo ali, ele acha que está, mas tinha que ler os negócios ali, daí eu não entendia nada, ele foi deduzindo pelo contexto. Né? Exatamente, aquilo é a tal da imersão que a gente fala. Ele vai ter alguns gaps? Vai ter algumas coisas a melhorar? Vai, na prática, na hora de se comunicar, né? Vai ter alguma coisa, mas vai conseguir se comunicar. Eu tive alguns casos assim. O aprender sozinho é um perfil específico de pessoas que gostam de mergulhar dentro das coisas, na minha opinião, eu acho. Não, e eu acho que isso está acontecendo cada vez mais, né? A época que eu aprendi inglês, eu aprendi aqui em Londrina ainda, né, e a gente não tinha esses recursos todos que a gente tem hoje, né, que é a internet. A internet está dentro da nossa... Gente, a internet é a extensão do nosso braço, aqui, né? Você tem smartphone, você tem tudo ali. É só uma questão da gente direcionar e entender o processo, né. Eu vou passar algumas técnicas agora, para quem está ouvindo a gente, para melhorar a fluência, tá? Então eu anotei aqui para não esquecer, que eu acho que é importante, mas a primeira é a gente ter micro hábitos diários. Né? Então a primeira coisa, muda a configuração do seu celular para o inglês ou o idioma que você estiver aprendendo. No caso da Ju aqui era coreano, né? Então, enfim. Né? Isso é a primeira dica, muda a configuração. Segundo, com certeza você passa algum tempo dentro das mídias sociais. Né? Então tente seguir influenciadores
na área que você tem interesse, seja moda, esporte, cultura, agronomia, ciência, influenciadores que falam naquele idioma. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora jogar tênis. Não sou a melhor tenista do mundo, nem nada, mas enfim, gosto. Eu sigo tudo de tênis em inglês, né? Porque a gente está nessa área, está nesse segmento e a gente está sempre aprendendo. Então, siga influenciadores que estão naquele idioma que você está aprendendo. Né? E tenta escrever algumas frases novas todos os dias, né? Aí a gente também tem o que a gente chama de English Bubble, né? Que é tipo você fazer uma imersão naquele idioma, você tentar 30 minutos só em inglês, se comunicar com alguém, ouvir, quer dizer, ter esse hábito diário, porque eu acho que practice makes perfect, né? Você tem que estar sempre em contato. Né? E por último, mas não menos importante, eu acho que ter algumas frases prontas, aí, que nem a Courtney falou, para você ter esses chunks of sentences na sua cabeça. Sim. E às vezes é tão natural que às vezes você faz uma pergunta em português e você fala assim, wait a minute, já saiu em inglês antes de sair em português. Né? Eu acho que e não é desistir, não é menosprezar a sua língua materna, e sim passar por esse processo imersivo de um outro idioma. Então são as dicas que eu queria compartilhar com vocês. E por último, também eu esqueci uma, que é se gravar. Gente, se gravar. Sim. Vocês têm experiência de alguns alunos que usam essa técnica de autogravação para poder melhorar a fluência? Eu tiro por mim que se eu tivesse que fazer isso, eu ia morrer, porque eu não gosto de ver minha cara. Não, mas só a voz. Não, só a voz. Então, a voz, né? Você se grava todo dia. Good morning, Courtney. How are you doing? It seems to be a very beautiful day today. Pra mim seria falando a verdade mesmo, seria extremamente difícil pra mim por causa da autocrítica. Eu já ia gravar e ia falar, nossa, que horrível que ficou isso daí. Eu já ia entrar num spiral. Mas isso é um trabalho. Exatamente. Talvez essa seja a resistência de fazer essa gravação, né? Quando tá aqui presencialmente em sala de aula, eu já tive mais sucesso. Eu pergunto, você quer se gravar? A pessoa fala, vamos. Aí eu pego o celular dela, boto aqui, aí faz uma simulação de podcast, entrevista. Adoro quando as pessoas topam as minhas loucuras em sala de aula, né? Fala assim, nossa, a gente finge que tá conversando e isso tem ótimos resultados. Aí a pessoa vai, leva o celular, daí ela pode assistir. Mas eu acho super válido. Mas também depende do perfil. Pra mim, particularmente, se eu tivesse aprendendo negócio, eu ia falar, nossa, tá, né? E é autocrítica. Sim, já entra em... Exato, gente. E tudo isso impede fluência, tá, gente? Sim. Você tem algum caso pra compartilhar de que alunos que se gravam, que tem esse hábito? Olha, eu só tive uma aluna até hoje que se gravou. E alguns alunos que gravaram telefonemas, videocalls que eles tiveram com as pessoas que são nativos da língua. Daí eles falavam, ai, teacher, como que eu fui e tal. Mas assim, é raríssimo isso acontecer. Existem algumas ferramentas que a gente usa aqui na college que permitem que o aluno faça isso no livro dele. Mas nem todos usam, a maioria não usa. Só que assim, igual essa vergonha, né? Eu mesma, eu faço dança e toda vez que eu tenho um ensaio, eu me gravo pra me analisar. Dá vergonha. Não é? Você fala assim, ai meu Deus, que péssimo. Mas daí eu penso assim, tá, o que eu errei? O que eu tenho pra melhorar? E essa é a mesma coisa na língua. É o processo. Exatamente. Influência não é o destino final, gente, é o processo. Exatamente. Né? Eu acho uma das técnicas mais fantásticas para melhorar a fluência é a autogravação. É você se gravar, você se ouvir, não se gostar, fazer de novo, fazer de novo, até aquilo se naturalizar. Exato. Né? Eu sou grande defensora da leitura em voz alta. Para todos os alunos recomendo a leitura em voz alta. Não precisa ser uma grande coisa, mas assim, um parágrafo. E eu oriento o seguinte, a leitura em voz alta, eu quero saber aonde que te dói, aonde que enrosca. Eu quero saber qual foi a frase que você teve que voltar e ter que ler 3 vezes para conseguir emendar de uma forma satisfatória, porque é justamente aí que está a dor, e é aí que a hora que você ultrapassar por isso, aí você
ultrapassou mais um obstáculo. Então, você não quero ler em voz alta porque eu vou errar. Eu falo assim, faz de conta que você é um leitor de jornal da CNN. Né? Então, lê, have fun with it, tipo, a gente tem que se divertir com aquilo também, né? Mas eu faço inglês, meu negócio é sério, porque eu sou business. Mas, sabe, a gente tem que rir da gente mesmo, o processo de aprendizado. Eu acho... pode falar. Tá. Eu acho que até uma coisa de se fazer que dá muita vergonha também é você, aprendi essa frase hoje, tá. Que situação eu poderia usar? Tal situação. Cria um diálogo imaginário e conversa com o espelho. Sim! Não consigo conversar com outra pessoa. Conversa com o espelho. Então, assim, vai te dar vergonha. Você vai falar assim, gente, né? Parece uma brincadeira, mas é assim que a gente vai conseguindo colocar pra fora e praticar cada vez mais a pronúncia. Sim. Gente, a gente deu várias dicas. Eu acho que a Isa vai fazer vários cortes dessa nossa conversa, porque aí tem várias dicas valiosas pra você que precisa desenvolver a fluência e tá aí emperrado, né? Todo mundo fala assim, meu Deus, não falo nada, é horrível e tal. Mas tem que ter um certo esforço e trazendo isso um pouco para o teu nível consciente de comprometimento, de vontade de aprender, de desenvolver. E com a ajuda da gente, né? Com a ajuda do college, ajuda dos profissionais que trabalham aqui com a gente, tenho certeza que você vai conseguir e vai ter sucesso. Recados finais? Algum recadinho? Não tenha medo de ser louco em casa. Fala com as paredes, lê em voz alta, igual a Courtney falou. Então, assim... Sim. Persista, continue, nunca desista, porque você vai conseguir. Gente, então é isso. A gente está chegando então no final desse último chapter aqui desse mês, né? E a gente fica muito feliz. Recomende, dá uma curtidinha lá no nosso... Vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Faz um comentário, manda para aquele amigo, manda para aquela amiga, manda para aquela pessoa que está desesperada para ter fluência e não sabe como. Tem dicas valiosas e a gente está aqui para ajudar você a alcançar esse sonho. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada a você.